Olá, senhores. Bom dia. São 10 horas e isso pouco importa. O que importa é que eu voltei a fazer vídeos. E isso importa para quem? Para mim mesmo. Pois é, são reflexões que eu faço a respeito da Bíblia e isso me traz crescimento. Passei aí bem uns 20 dias sem fazer e senti falta. Senti falta porque eu estava lendo só Provérbios e comecei a fazer reflexão de Eclesiastes lá no meu Instagram. Siga, compartilha, tô brincando. Fala o que você quiser da sua vida. Você é livre. Ninguém tem poder sobre a sua mão. Mas fala o que você quiser aí. Quando acabou de dizer essa... Opa! Comecei a ler sem falar onde que é, né? Bom, eu tinha parado em Mateus capítulo 18. Hoje eu vou ler sobre o 19 e vou particioná-lo em duas partes. Particioná-lo em partes, né? Que redundância, seu animal. Bom, primeira parte. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo? Olha só que pergunta mais vagabunda desses fariseus desgraçados, né? O que eram fariseus? Eu já comentei aqui em outros vídeos, mas se você está vendo aqui a primeira vez, vá procurar saber o que é. Tô brincando. Fariseus eram alguns dos líderes religiosos que tinham mais moral naquela época, na época de Cristo, na época em que o Império Romano estava dominando sobre a região ali de Jerusalém, enfim. Os fariseus eram uma seita totalmente, assim, que eram hipócritas. Eles tinham aparência de justiça, mas no fundo eram como sepulcros caiados. Foi assim como Jesus os denominou. João Batista por várias vezes os chamou de raça de víboras. Então já dá para ter noção do grau de hipocrisia, né? Do quanto eles tinham apenas discursos e não tinham ações. Enfim, preciso falar o porquê que eu os chamei de desgraçados, né? Afinal, eles realmente não tinham a graça de Deus sobre eles por escolha própria. Então, eles querendo encher o saco de Jesus, ele chegou e falou: pode divorciar da mulher por qualquer motivo? Aí Jesus responde: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Jesus falou: vocês são aí os sabidão, vocês não estão ligados disso aí? Assim, Jesus continua a explicar, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Entendeu? Uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que ninguém o separe. É uma conclusão. Portanto, entende-se que o que Deus uniu, ninguém separe. Finish. Acabou. Aí, os caras, agora nós pegou Jesus, ó. Olha só, nós tá ligado disso aí tudo. Jesus, mas então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora, né? Aí Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que tem uma observação a respeito de imoralidade sexual, que está falando... Cadê, ué? Deu trem, meu Deus. Do grego porneia, termo genérico que se refere a práticas sexuais ilícitas. Então, imoralidade sexual, do grego porneia, que significa práticas sexuais ilícitas. Tem um estudo muito mais aprofundado a respeito, mas não é isso que eu só estou refletindo sobre o livro de Mateus. Então, aí Jesus estava falando que Moisés deu a carta por causa da dureza do coração do homem, e eu lhes digo, todo aquele que se divorciar da mulher, exceto por porneia,
e se casar com outra mulher está cometendo adultério. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre homem e mulher, melhor que não se case. Olha só a conclusão que os discípulos que estavam ali nos bastidores, vendo a treta dos fariseus com Jesus, entenderam. Jesus respondeu: nem todos têm as condições de aceitar essa palavra. Alguns, somente aqueles a quem isso é dado. Ou seja, Jesus falou assim: eu tô ligado que isso aqui é difícil de ouvir, nem todo mundo vai aceitar, tô nem aí. Somente aqueles a quem isso é dado, né? Ou seja, somente aqueles que aceitarão essa palavra, eles conseguem viver assim. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem pode aceitar isso? Aceite. Simples assim. E aqui eu termino essa primeira parte, fazendo só mais uma observação que eu acredito que aqui essa parada de se fazer eunuco. Na verdade, deixa eu trazer o significado da palavra eunuco. Coloquei palavra, eles vão achar que eu sou espanhol. No Oriente, homem castrado que tinha a função de guardar as mulheres do harém. Indivíduo débil e impotente, física ou espiritualmente, por analogia. Deixa eu ver outras traduções. Bom, na flauta tem na música tem um tipo de coisa que se chama eunuco, mas que também não tem a ver. Olha, o eunuco pode ser um adjetivo que significa privado dos órgãos de reprodução sexual, castrado. Deixa eu ver, morfologia botânica, não tô afim de planta, não. Então é isso. Eunuco era um homem ou uma mulher que decidia se não se unir em matrimônio com seu sexo oposto de uma forma natural, né? Aqui acho que Jesus nunca falou sobre homossexualidade, até porque ele veio para cumprir a lei de Moisés, e na lei de Moisés isso não era uma coisa aceitável, né? Dizia-se que isso era abominação aos olhos do Senhor. A atitude, não o ser humano que comete, que faz o ato homossexual. Deus e Jesus amam a todos. E não é nisso que eu quero entrar. Se depois vocês quiserem conversar comigo a respeito disso, eu passarei o que eu entendo a respeito. Falou!